Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do Em Frente. Hoje, atualizando as nossas videoaulas do canal sobre segurança do paciente. Vamos aqui retomar este tema que é altamente recorrente nas provas, com dicas cruciais para sua aprovação. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui hoje iniciar as atualizações das nossas videoaulas sobre segurança do paciente. Mas antes disso, eu quero te adiantar que já está disponível no nosso site o nosso e-book Segurança do Paciente para concursos públicos e residências na área da saúde. Este é o material mais completo que você vai encontrar sobre este tema. Um material com 143 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada, além de mais de 135 questões para você treinar sobre segurança do paciente. No nosso e-book, que é um material em PDF, você vai encontrar não só o conteúdo dessa videoaula de hoje, que é apenas uma pequenina parte deste tema, mas também tudo sobre a segurança do paciente. Lá você vai encontrar sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, os protocolos do Ministério da Saúde e vários outros conteúdos que são importantes para você realmente se garantir na hora da prova. Então, se você quer ter o estudo completo de segurança do paciente atualizado, você precisa acessar o nosso site, garantir o seu e-book, para você, inclusive, já assistir as nossas videoaulas acompanhado aí do nosso material. Lá no nosso site você também encontra vários outros materiais de conhecimentos específicos de enfermagem, legislação do SUS, políticas de saúde e epidemiologia, todos com a teoria completa e atualizada, dicas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas. O nosso site é o site da sua aprovação, então acesse agora enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Se nós vamos falar aqui sobre segurança do paciente, é importante primeiro a gente resgatar o que é, né, essa segurança do paciente. Para isso, nós vamos ter algumas definições, mas a gente vai trazer aqui sempre as referências mais utilizadas, né, pelas bancas. Então, nós temos aqui, pessoal, a segurança do paciente, né, sendo definida como a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário aqui, que está associado ao cuidado de saúde. Esse conceito aqui, ele é um conceito dado pela OMS, tá? Que é a Organização Mundial da Saúde. E este conceito aqui, ele pode ser encontrado também na portaria número 529 de 2013, que é uma portaria muito importante e uma referência bastante utilizada pelas bancas, porque essa portaria número 529 de 2013 é a portaria que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Nós, inclusive, vamos ter aqui, tá, no canal, a aula completa sobre este Programa Nacional de Segurança do Paciente, vários outros assuntos relacionados, né, a este tema, tá? Então, esse conceito aqui de segurança do paciente é um conceito da Organização Mundial da Saúde, desta portaria, e é a forma conceitual que você mais vai encontrar aí nas provas, de acordo com as referências utilizadas pelas bancas. Então, a segurança do paciente implica, né, na redução do risco de dano desnecessário, ou seja, aquele dano que pode ser evitado, né, que está relacionado ao cuidado de saúde, ao mínimo aqui aceitável, tá? Nós temos também uma outra definição que é da Anvisa, através desse manual aqui de 2017, e de acordo com a Anvisa, nós vamos ver que a segurança do paciente, ela é entendida como um conjunto de ações voltadas à proteção do paciente contra riscos, eventos adversos, que é aquele incidente que resulta em dano à saúde e também danos desnecessários durante a atenção prestada nos serviços de saúde. Então, nós temos também essa definição da Anvisa, que é bastante recorrente em provas. Você vê aqui nesse conceito da Anvisa, né, citando os eventos adversos. A gente vai ter ainda a aula, tá, sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Vamos ter também a aula sobre os conceitos chaves da OMS para a segurança do paciente. E nós vamos ter lá as definições de incidentes, danos. Mas a gente vê aqui que os eventos adversos, né, são conceituados como aquele incidente
que resultou num dano à saúde. Então é muito importante a gente resgatar o conceito de incidente. O incidente, ele é algo, né, que não deveria ter acontecido, é algo que não estava previsto, mas aconteceu. E esse incidente, ele pode não atingir o paciente, então a gente pode ter aquela situação, por exemplo, em que uma medicação, ela está sendo administrada de forma incorreta, porém o erro, né, foi percebido pelo profissional com antecedência. Então, o profissional, ele preparou a medicação errada, mas antes de ir lá administrar essa medicação para o paciente, ele já percebeu esse erro e ele nem levou essa medicação, nem administrou, tá? Então, a gente teve ali uma situação, um incidente, né? Algo que não era para ter acontecido, mas que não atingiu o paciente, né? Porque o profissional, ele percebeu ali previamente, né, o erro e não administrou o medicamento errado no paciente. Mas a gente tem aquela situação em que o incidente, ele pode ocorrer e causar também um dano ao paciente, tá? E aí, nesse caso, quando acontece isso, quando a gente tem um incidente acontecendo que resulta aqui no dano ao paciente, né, num dano à saúde do paciente, a gente tem aqui uma situação que é chamada de evento adverso. Que exemplo que a gente pode ter aqui de evento adverso? A gente pode ter aquela situação em que o paciente recebe uma medicação errada, né, e ele apresenta alguma reação alérgica, inclusive grave, a esse medicamento. Então, nesse caso, além do incidente ter acontecido, que foi a administração errada da medicação, o paciente também apresentou uma reação alérgica, ou seja, ele também teve um dano resultante desse incidente. Então, isso aqui é apenas para você entender esse termo, eventos adversos, mas a gente vai ter aqui, ao longo das nossas aulas, sobre segurança do paciente, isso de forma mais detalhada. Nós temos também que falar um pouquinho sobre as referências, né, principalmente do ponto de vista legal, as legislações, né, as portarias, as resoluções que a gente usa aqui para estudar segurança do paciente, tá? São as referências mais utilizadas pelas bancas, são as referências que você deve estudar para você realmente ter esse estudo completo de segurança do paciente. A gente vai ver aqui quais são as portarias, as resoluções, as normas, né, que estão relacionadas a esse tema. E lá no nosso e-book você já tem o estudo completo, então você não precisa se preocupar em pegar essas portarias à parte, tá? A gente lá no material, a gente já coloca para você todas as informações, todos os conteúdos que estão relacionados à segurança do paciente que você deve realmente estudar, tá? Se você pegar uma portaria, uma lei ou algo do tipo para você ler, uma resolução, você pode acabar não assimilando o conteúdo, né, da maneira correta. Então, nossos materiais são direcionados para você realmente se garantir na hora da prova, tá? Então, vamos ver agora as normativas relacionadas a esse tema, que são altamente recorrentes aqui nas provas e que, inclusive, serão referências aqui, tá, para os nossos estudos. A gente tem, então, a portaria número 529, de 1º de abril de 2013, que, como eu falei para vocês, é uma portaria que instituiu aqui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. A gente viu o conceito de segurança do paciente, que inclusive está nesta portaria, tá? Então, sem dúvidas, é a referência mais importante que a gente tem aqui relacionada a esse tema. Nós temos também uma resolução da Anvisa, que é a RDC número 36 de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Essa RDC 36 de 2013 também é bastante recorrente em provas. Vamos estudar aqui também em aulas e lá no nosso e-book você já tem o estudo completo. Temos também aqui as portarias número 1377 de 2013 e a portaria número 2095 de 24 de setembro de 2013, que juntas aprovam e instituem os protocolos básicos de segurança do paciente aqui do Ministério da Saúde. Isso aqui, gente, olha, não cai, despenca nas provas, tá? Porque essas portarias, elas aprovam em conjunto os 6 protocolos do Ministério da Saúde para a segurança do paciente. Esses protocolos despencam nas provas e lá no nosso e-book você tem também o estudo completo de todos esses protocolos, tá? Detalhados para facilitar a sua vida, os seus estudos. E temos também a RDC número 63, de 25 de novembro de 2011, que vai dispor sobre os requisitos de boas práticas aqui para o funcionamento dos serviços de saúde. A gente tem também aqui os manuais do Corém São Paulo, que vai falar sobre os passos para a segurança do paciente. E nós temos vários manuais da Anvisa também que tratam sobre este tema, tá? Todas essas referências são utilizadas aqui nas aulas e estão disponíveis para você lá no nosso e-book também. Quando a gente fala em segurança do paciente, a gente tem que falar um pouquinho também sobre qualidade em saúde e a relação dessa qualidade em saúde
com a própria segurança do paciente, tá? A gente tem aqui uma incorporação do Instituto de Medicina dos Estados Unidos da América em relação à segurança do paciente, né? Como um dos 6 atributos aqui da qualidade em saúde, trazendo aqui que a qualidade do cuidado é a forma com que os serviços de saúde voltados, né, para o cuidado de pacientes individuais ou de populações aumentam a chance de produzir os resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual, né? Então, isso aqui é um conceito vindo aqui desse Instituto de Medicina dos Estados Unidos da América, tá? Reconhecido desta forma aqui, que traz essa incorporação, né, da segurança do paciente junto ao conceito aqui de qualidade do cuidado. Quais são os problemas que a gente tem relacionado, né, à qualidade nos serviços de saúde? A gente vai ter, por exemplo, a sobreutilização, que é quando o cuidado de saúde prestado aqui, ele apresenta maior chance de provocar dano ao paciente do que benefícios. Por exemplo, aquela situação em que a gente tem a administração de antibióticos de forma exacerbada, né, muito além das necessidades do paciente. Quando a gente faz isso, a gente acaba fazendo com que esse paciente, né, desenvolva resistência às bactérias. E aquele antibiótico deixa de fazer efeito e aumenta ainda as chances desse paciente ter uma nova infecção, inclusive mais grave, mais severa. Outro desafio, outro problema que a gente tem é a utilização inadequada, ou seja, aqueles problemas preveníveis associados ao cuidado de saúde e relaciona-se às questões do domínio da segurança do paciente. A gente também tem aqui a subutilização, que refere-se à ausência de prestação de cuidado de saúde quando este poderia produzir benefício para o paciente, né? Então, quando um cuidado que poderia ser muito benéfico para o paciente deixa simplesmente de ser prestado, tá? Nesse sentido ainda, né, quando a gente fala em segurança do paciente, é importante a gente pensar também nos desafios que a gente tem em relação à segurança do paciente, que são enfrentados aqui pelos hospitais, tá? Isso aqui, inclusive, já foi tema de prova, por isso que eu tô trazendo aqui para você. O primeiro desafio que a gente tem aqui, né, de segurança do paciente dentro dos hospitais é a criação de uma cultura aqui de segurança. Esse conceito aqui de cultura de segurança, a gente vai ver ele lá na portaria número 529 de 2013, né, que é a portaria que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá? Lá a gente tem o conceito de cultura de segurança, beleza? Mas esse desafio aqui, pessoal, está relacionado à criação de um ambiente seguro e confiável dentro de um hospital, onde ali a base, né, da transparência, segurança, confiança e responsabilidade, ela é estabelecida e mantida ali entre os colaboradores da instituição e os pacientes aos quais essa instituição está ali atendendo, tá? Esse é um desafio também que se tem aqui atualmente para os hospitais. Outros desafios são as infecções relacionadas ao cuidado de saúde. As infecções aqui relacionadas à assistência à saúde, né, que também são chamadas de IRAS, infecções relacionadas à assistência à saúde, são aquelas infecções que os pacientes adquirem enquanto estão sendo tratados em uma unidade de saúde. É uma infecção que foi adquirida dentro do hospital, né? Porque é uma infecção que está relacionada ali ao cuidado de saúde. Este também é um desafio colocado aqui para os hospitais em relação à segurança do paciente. Outro desafio aqui está relacionado aos medicamentos, né? Principalmente ao erro de medicação, que é qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, pode levar aqui ao uso inadequado de medicamentos. A gente vai ter, inclusive, a classificação desses erros de medicação, né? A gente vai ter, por exemplo, os erros relacionados ao medicamento errado, a dose errada, a via errada, a frequência incorreta ou também o paciente errado. Nessa referência aqui que eu estou trazendo para vocês, a gente tem essas 5 categorias de erros de medicação, mas a gente tem um manual do Corém São Paulo que vai trazer uma lista de 12 erros de medicação. E dentre esses erros, né, a gente vai ter lá o erro de monitoramento, que está relacionado à não verificação do efeito do medicamento no paciente, tá? Então, os erros de medicação também são aqui um desafio para os hospitais. Outro desafio é a falha ao resgate, que está relacionado aqui ao monitoramento da depressão respiratória induzida aqui por opioide. Aqui a gente está falando daquela situação em que o paciente morre
por causa de uma complicação que não foi reconhecida aqui em tempo hábil, né, ou tratada. A gente sabe que os opioides, né, eles estão cada vez mais comum aqui nos pacientes que sofrem de dores intensas, né, de alta intensidade, como os pacientes oncológicos ou que passaram por cirurgias recentemente. Um exemplo de opioide bastante utilizado aqui nesse contexto é a morfina. Porém, é muito importante a gente pensar que os opioides, né, eles podem ocasionar aqui uma deficiência respiratória, podendo inclusive levar o paciente a uma parada cardiorrespiratória. E se a gente tem um monitoramento desse paciente que está utilizando opioides através de um oxímetro de pulso, por exemplo, a gente vai conseguir verificar quando houver queda ali de saturação desse paciente e vai conseguir reverter o quadro ali com um antagonista relacionado ao medicamento, tá? Então a gente tem também esse desafio aqui relacionado ao resgate, né, com o uso de opioides. Temos também o desafio aqui relacionado à anemia e transfusões. Apesar do benefício percebido, a gente sabe que muitas transfusões de hemácias aqui também são consideradas desnecessárias, resultando em risco ou dano para o paciente e são inclusive aqui utilizadas de forma excessiva, né? É óbvio que a gente sabe, né, que o uso de hemocomponentes sempre vai trazer algum risco, mas a gente vai ver que a utilização, né, dessa transfusão só vai ser aceita quando realmente trouxer benefícios maiores que os riscos associados aqui. É por isso que muitas vezes há prescrições, né, que normalmente não são necessárias em relação aos hemocomponentes. Outro desafio que a gente tem aqui também são as comunicações de transferência. As comunicações de transferência, ou processos de transferência, envolvem aqui a transição, né, de cuidados daquele paciente. Então, a gente vai ter nesse momento a transferência de informações específicas do paciente, né, por um profissional de saúde para outro profissional. E aqui, nesse momento de transferência, a gente pode ter várias falhas, né, relacionadas, por exemplo, à checagem de medicação. De repente, o profissional está ali transferindo o paciente, ele já administrou o medicamento, mas na hora de fazer a transição do cuidado, ele esquece de passar essa informação para o outro profissional. E aí o outro profissional vai lá e administra o medicamento que já foi administrado e isso acaba trazendo danos ao paciente, né? Então, essa comunicação de transferência também é um desafio muito grande aqui para os hospitais. A segurança neonatal também é um desafio aqui. Aqui a gente está falando de um grupo vulnerável de pacientes, né? Que são os recém-nascidos. A gente tem também como desafio aqui a segurança das vias aéreas. A gente vai ver que a segurança das vias aéreas está relacionada aqui ao manejo e ao monitoramento do trato respiratório, né, para garantir que o ar ali seja adequadamente transportado para os pulmões, para o paciente. Também nós temos aqui um outro desafio, que é o da detecção precoce e tratamento da sepse. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre a detecção precoce da sepse com a administração aqui oportuna, né, de fluidos apropriados e antibióticos, né, que são importantes para reduzir a morbidade e mortalidade aqui por sepse. A gente também vai ter aqui como desafio a prevenção e a reanimação de parada cardíaca hospitalar. Então, 1/3 das mortes, né, de pacientes que estão hospitalizados pode ser evitado pela prática melhorada, com o melhor reconhecimento daqueles pacientes que estão ali em uma situação de risco, né, e também com estratégias para ressuscitação cardiopulmonar. Desde o guideline de 2015 da Sociedade Americana do Coração, a gente já tinha aqui a necessidade de criação de um time de resposta rápida que trabalha aqui na coreografia da reanimação cardiopulmonar. Uma vez que esse time de resposta rápida fosse acionado, né, a gente teria um atendimento mais rápido, né, dessa parada cardíaca aí em um paciente. E além disso, haveria a necessidade de que esse time também atuasse de forma preventiva, vigilante, né, nas paradas cardíacas, tá? Estudando e trabalhando em conjunto com os profissionais da linha de frente ali do cuidado aos pacientes graves, né, para identificar as causas que podem ser evitadas ou não, né, relacionadas à parada cardiorrespiratória, justamente para evitar aqui essa situação de urgência. Outro desafio que nós temos é a otimização da segurança obstétrica, que vai estar relacionada aqui
a segurança das mulheres, né, que estão dando à luz dentro do hospital. Aqui busca-se melhorar a qualidade da assistência prestada aqui a essas mulheres, né, essas puérperas. Nós temos também aqui como desafio os eventos embólicos. O evento embólico, né, ou embolia, é aquele processo pelo qual qualquer substância, né, que não se dissolve facilmente no sangue acaba entrando na circulação. Essas substâncias embólicas, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, e na maioria das vezes elas seguem o fluxo sanguíneo e viajam ali através das artérias pulmonares, né, até os pulmões, bloqueando ali o fluxo sanguíneo. Então, os eventos embólicos aqui fazem uma referência, né, à mobilidade dos pacientes no ambiente hospitalar. Muitas das vezes, demanda a necessidade de instituir uma profilaxia dos pacientes que estão aqui imobilizados, né? É necessário ter protocolos, por exemplo, para evitar a trombose venosa profunda nos pacientes, tá? Então, os eventos embólicos também aqui são um grande desafio. A gente tem também o desafio da saúde mental, principalmente em relação à falta de leitos psiquiátricos, que representam aqui uma inadequação, né, de leitos psiquiátricos nos hospitais. Isso acaba trazendo uma deficiência aqui no tratamento geral da saúde mental de um paciente. A gente tem também aqui o desafio relacionado a quedas e prevenção de quedas, onde a gente vai ter aqui a minimização dos danos, né, e a mortalidade por conta das quedas, tá? A gente vai ter também como desafio a colocação e verificação da sonda nasogástrica e tubo de drenagem. Muitas vezes esses tubos podem ser mal posicionados, né, levando a danos significativos e também até a morte, né, do paciente. E o último desafio que nós temos aqui é o engajamento de pessoas e famílias, né, que é um recurso natural, pouco explorado, inclusive, pelos profissionais, né, para melhorar a segurança dos cuidados. Então, neste vídeo, nós vimos aqui o conceito, né, da segurança do paciente, da qualidade do cuidado, e vimos também esses desafios, né, que são enfrentados pelos hospitais atualmente relacionados à segurança do paciente. Este conteúdo é importante para que você se prepare aqui para as nossas próximas videoaulas, onde a gente vai se aprofundar mais sobre esse tema. Mas se você quiser já se adiantar, corre para o nosso site, adquira o seu e-book Segurança do Paciente. Você pode acessar agora o seu material e já estudar esse conteúdo de forma completa, inclusive treinar com várias questões para você realmente se garantir na hora da prova, tá? Então acesse o site enfrenteenfermagem.com.br, é o site da sua aprovação. O link está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e eu te vejo aqui nas nossas próximas videoaulas.